Seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Hoje é dia de Nova Iguaçu e Fluminense, lá no estádio Raulino de Oliveira, às 6h10 da noite ou 6h10 da tarde, como preferir. Logo mais a bola rola e, claro, estaremos lá para contar todas as emoções desse jogo. A quarta rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense vem até aqui invicto na Taça Guanabara. São 2 vitórias e um empate em 3 jogos. O Flu é o quarto colocado na Taça Guanabara, tem 7 pontos. Está empatado ali com o próprio Nova Iguaçu, adversário de hoje, e também o Vasco. O Botafogo é o líder com 9 pontos, ou seja, se o Fluminense vencer, pode terminar aí a rodada na liderança da Taça Guanabara. Em relação ao Nova Iguaçu, é um adversário que também é um baita freguês do Fluminense, assim como, né, a maioria desses times de menor investimento aqui do Rio. São 12 jogos na história. O Fluminense venceu 10, empatou 1 e perdeu apenas 1. Esse jogo foi lá em 2017. Faz tempo isso, viu? E ano passado deu vitória por 1-0 no Maracanã, com um time também alternativo e um golaço de Lima. Quem aí lembra? E olha que hoje poderemos ter novidades nesse time do Fluminense. Vou explicar tudo isso para vocês dentro dessa provável escalação que é um oferecimento da KTO. Você já está lá na KTO? Se não estiver, faz seu cadastro na KTO, kto.com, gente. É muito simples. Entra lá no site, utilize o cupom JORNADA. Só isso, jornada. Você vai ter 20% de bônus no primeiro depósito e poderá de imediato já fazer a sua aposta no jogo de hoje. Sempre com responsabilidade, nunca apostando aquilo que você não pode. Hoje, por exemplo, lá na KTO, a vitória do Fluminense pagando 1,53. É uma odd que não é tão alta assim, mas acho que tá bem ok para o que é o jogo. Então, hoje eu vou optar pela entrada direto ali na vitória do Fluminense, pagando 1,53. Vou até dar diminuir o zoom aqui, possam ver melhor. Então é só você ir aqui, ó, R$ 10 mesmo, direto. Vou botar 10 na vitória do Fluminense, tá? Vitória simples. Eu acho que, na verdade, eu acho que vai ser um jogo bem movimentado. Sei lá, tô apostando num jogo com gols aí, até dos dois lados, porque o Nova Iguaçu vem começando muito bem esse campeonato carioca e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então vai lá na KTO, utilize o cupom JORNADA, você vai ter 20% de bônus. A KTO que está apoiando o nosso trabalho aqui no canal do Lessa, lá no Jornada, né, KTO 1902, está sendo uma grande parceira e será ao longo de todo esse 2024, então conto muito com vocês. Bom, hoje poderemos ter a estreia de 2 reforços do Fluminense. São eles, Renato Augusto e Gabriel Pires. Eu confesso que, enfim, já falei sobre Renato Augusto aqui muitas vezes. Estou numa expectativa muito grande de ver o Renato Augusto em campo com a camisa do Fluminense, e isso pode acontecer hoje, né? O clube não divulgou a lista de relacionados, né? Isso só acontece hoje ao longo do dia, então você pode estar até assistindo esse vídeo aqui após a divulgação da lista de relacionados. Mas o que eu apurei ontem, a informação que chegou até a mim ontem, é de que os dois estariam na lista dos relacionados para esse jogo, tá? E a tendência é que o Gabriel Pires seja titular. Novidade também no treino de ontem do Fluminense: Marcelo voltou aos trabalhos, né? Voltou a treinar. O retorno dele estava previsto somente para segunda-feira. Ele voltou ontem, já iniciou, portanto, a sua pré-temporada, 2 dias depois aí dos demais, e já está no CT treinando em tempo integral com os companheiros. Tivemos ontem também um dia muito movimentado, né? Com a saída do Cris Silva, que está indo para o Goiás. Informação que o GE. Globo trouxe ontem através do Marcelo Neves e do Gustavo Garcia, dos amigos. Eles informaram que o Cris Silva está indo para o Goiás. A princípio seria por empréstimo, mas depois eu apurei, de fato, ele vai em definitivo, porque tem contrato somente até o final do ano. Então não faria muito sentido emprestar, a não ser que renovasse o contrato, obviamente, que não era uma opção. Então, Cris Silva, o capitão Moldávia, está fora do Fluminense, né? Portanto, não vai para o jogo de hoje automaticamente. Na próxima segunda-feira, ele chega a Goiânia para assinar em definitivo com o Goiás. Eu desejo
boa sorte ao Cris Silva. Não deu certo, foi uma negociação muito ruim, uma contratação muito ruim, cara, de 9 milhões de reais, um dos erros mais grotescos, talvez, dessa gestão encabeçada pelo Mário, de avaliação, né, do departamento do futebol. E boa sorte também para o Goiás. Vocês vão precisar. Enfim, vamos lá. Vamos falar da provável escalação de hoje. A gente pode ter mudanças, como eu disse. Grande parte do time deve ser mantido pelo técnico Marcão. Então o Fluminense deve ir a campo com Vitor Eudes, Justen, espero que seja assim, né? Veja Alexandre Jesus na lateral direita, foi assim no jogo contra o Audax. Luan, Antônio Carlos, essa dupla de zaga que vem se entendendo muito bem. E na lateral esquerda, Rafael Monteiro. No meio de campo, e aí a expectativa pela estreia, portanto, a gente tem, repito, né, cabe aguardar a confirmação, foi a informação que chegou até mim ontem, mas se ela estiver correta, teremos Felipe Andrade e Gabriel Pires, com Arthur no meio de campo. Aí já fica bem interessante, eu queria muito observar a dinâmica do Gabriel Pires ali com o Felipe Andrade para ver como que isso irá funcionar. Para mim seria bem interessante, tomara que realmente isso aconteça. E aí o ataque deve ser mantido com João Neto, Isaac e Lelê, com Renato Augusto, a princípio, ficando no banco de reservas e entrando ao longo do segundo tempo. Vamos ver o que veremos hoje desse Fluminense em campo. Aquilo que a gente debateu muito no jogo contra o Dax. Resta saber se o Fluminense conseguirá chegar inteiro para o segundo tempo. Nesses 3 jogos a gente viu uma queda drástica do primeiro para o segundo tempo. E contra o Audax ficou muito claro que o desempenho físico caiu demais. Talvez por ainda ser início de temporada, os times pequenos já vinham há muito tempo se preparando, mas a queda realmente é drástica, é muito grande. E por isso o Fluminense quase perdeu pontos contra o Audax, que é fraquíssimo, e também diante da Portuguesa. Então, vamos ver se esse time consegue hoje ter uma consistência maior ao longo de todo o jogo, fazer um bom primeiro tempo e conseguir manter isso, ou algo próximo disso na segunda etapa. Talvez a possível estreia desses reforços possa ajudar nesse sentido, de ter um time mais encorpado, um time com mais qualidade, com mais experiência também. Estou bastante curioso para ver diante talvez de um adversário que vem surpreendendo bastante, que é o Nova Iguaçu, neste início de Taça Guanabara. E por falar nisso, vou chamar o grande parceiro Gabriel Andresso, que cobre todos os clubes de menor investimento aqui do Rio de Janeiro. Aliás, se você não conhece, vai lá no acessocarioca.com ou no Instagram, @acessocarioca, que faz uma cobertura fenomenal por lá. Se você puder seguir lá a página, eu agradeço muito a vocês. Se o Gabriel chega com as informações do Nova Iguaçu. Alô, amigos do canal do Lessa, grande abraço a todos. Aqui mais uma vez, Gabriel Andreso, do site Acesso Carioca, falando um pouquinho sobre o Nova Iguaçu, que é o adversário do Fluminense nesta 4ª rodada do Campeonato Carioca. Laranja da Baixada, que vem numa campanha muito boa, tão boa quanto a do Fluminense, invicto, com 2 vitórias e 1 empate, somando, portanto, 7 jogos no estadual até o momento. E o detalhe é que o time vem de vitória em cima do Bangu, fora de casa, pelo placar de 3-2. A bem da verdade, esse Nova Iguaçu vem fazendo uma campanha surpreendente, e aqui eu faço um parênteses, até para mim, que costumo acompanhar essas equipes de menor investimento. É um time que não tem grandes estrelas, não tem um treinador consagrado, é o Carlos Vitor, cria do próprio Nova Iguaçu, que passou muito tempo comandando a base, mas que também tem experiência nos profissionais, e ainda assim é uma equipe que vai tendo liga, que vai conseguindo se destacar. Mas um nome em particular caiu como uma luva nesse time, o meio-atacante Bill, aquele mesmo que já foi do Flamengo, estava na Ucrânia, mas na realidade começou na base do próprio Orgulho da Baixada. Nova Iguaçu, que para esse jogo contra o Fluminense, terá um desfalque, o atacante Carlinhos, centroavante de 1,95 m e que é desfalque por conta de expulsão, levou cartão vermelho contra o Bangu. É justamente o artilheiro do time com 2 gols. Com isso, Emerson Carioca, aquele mesmo, ex-portuguesa, que chegou a marcar contra o Fluminense em 2021, é o nome cotado para começar jogando. Nova Iguaçu é um time que taticamente joga direitinho, joga bem armado, fisicamente muito forte e que gosta de jogar realmente com a posse de bola. Não é um time que procura pressionar muito. Vamos dizer assim, como aquele atirador silencioso, vai se movendo para tentar dar a estocada na hora certa. Ainda assim, um time jovem, um time rápido e que poderá criar talvez algumas situações de perigo para o Fluminense, que apesar de ser favorito, tem que prestar atenção em alguns nomes desse time. Como eu disse, em particular, o Bill e também o volante Albert, autor de um belo gol na partida passada. Este, portanto, é o panorama do Nova Iguaçu.
desejando a todos vocês do canal do Lessa um grande trabalho e um bom jogo nesta rodada de número 4 do Campeonato Carioca. E, é claro, muitas outras informações vocês acompanham lá no acessocarioca.com.br, @acessocarioca em todas as redes. Um abraço. Valeu, Gabriel. Tamo junto, irmão. Portanto, segue lá. Se você puder dar essa força, segue lá o Acesso Carioca, que vai ajudar demais, né? O Gabriel Andrés sempre muito solícito aqui com a gente. Cara, eu tô muito curioso para ver, até pra gente ter uma noção como tá fisicamente, né? O Renato Augusto, o Gabriel Pires. É claro que se eles entrarem em campo, vai ser ali um primeiro jogo, então, obviamente, não dá para cobrar muita coisa. É o início de ano, o início de temporada. Mas, enfim, a expectativa, ela não tem como muito controlar ali a ansiedade para ver esses caras em campo. Eu tô bastante confiante que eles serão reforços que vão agregar muito ao grupo ao longo de todo 2024. Eu acho que é bom, né, o quanto antes puder entrar em campo e já ir pegando ritmo, eu acho que é bom sim. Vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo por aqui. Ele estava demorando a aparecer, mas apareceu. Wagner Nascimento do Magalhães vai apitar o jogo, auxiliado pelo Lucas Castro dos Santos e pela Nayara Mendes Tavares. Né? Arbitragem para o jogo de logo mais, portanto. Cara, o Wagner é um árbitro que eu não gosto, é antigo, muito experiente no quadro da FERJ, né? Um árbitro que já tem muitos anos de arbitragem no futebol carioca. Para mim é um árbitro muito inconstante, fraco disciplinarmente. Tá longe de ele ser um árbitro que eu gosto. Mas enfim, no histórico dele aqui, ele tem 30 jogos apitando partidas do Fluminense, com 15 vitórias do Flu, 7 empates e 8 derrotas. Sempre eu costumo trazer esses dados que são, obviamente, apenas para ilustrar, não significa nada, mas o retrospecto aí é favorável, portanto, ao Fluminense. O último jogo que ele apitou foi o Fla-Flu, o primeiro jogo da final do ano passado. Vitória do Flamengo por 2-0. A melhor parte, infelizmente, você não apitou, né, Wagner? Mas ele apitou também o jogo anterior, aquela goleada histórica sobre o Volta Redonda 7-0 na semifinal do estadual. Então, enfim, o que resta é torcer para que ele possa fazer uma boa arbitragem, é porque também não se trata de um jogo, em tese, tão difícil de se apitar. Não é um clássico, não é vivo. Cara, não adianta. O Wagner, pela experiência que tem, pela estrada que tem, certamente ele será cotado para apitar os jogos mais importantes. Super transmissão no Jornada KTO 1902, ao lado do Fio, do Gabriel Amaral. Estaremos lá, direto do estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, trazendo todos os detalhes, todas as emoções, entrevistas, reportagens. Vocês já estão acostumados, muita opinião, cobertura total. Em cadeia com o canal do Lessa, com Raiz Tricolor, com o canal 20, Jornada KTO 1902. Aguardamos vocês mais tarde para essa transmissão igualmente especial. Tamo junto, galera. Um abraço.